As consequências de tudo que as mulheres procuraram durante os últimos anos está chegando e está vindo com carga total, que até teorias da conspiração elas estão criando. Não, sabe o que é? É que os homens estão acostumados a chegar naquelas meninas mais peleguinhas. Vejam a quantidade de maquilhagem que ela tem. Reboco, né? Da parede. Depois é os dentes. Não sei se isso aí é o veneers ou não. Está difícil hoje em dia identificar o que é uma mulher a sério, o que é uma mulher sintética. Aí, eles veem uma loira dessa, não tem o que fazer. Mas lá está, vai intimidar um homem seguro. Porque um homem seguro vai conseguir perceber que essa beleza toda, para além de estar adulterada, né? Para além de estar adulterada, quando vir o nível de conversa que essa mesma pessoa tem, vai dizer, ok, será que essa beleza é beleza suficiente para eu estar aqui muito tempo? Eles não vão saber chegar mesmo? Não vão? Na cabeça deles já passa por isso. Eu não vou ter chance nenhuma com ela. Não vou. Então eu não vou nem tentar. Não vou. Deixa pra lá. Eu vou-vos dar uma dica. Eu sei que eu sou milésimo ou a pessoa número 50.000 que vos vai dizer isso, mas não se deixe intimidar pela beleza de uma mulher. Ela pode ter essa confiança toda, pode achar-se isto, aquilo, aquilo outro, mas não se deixe intimidar pela beleza de uma mulher. E eu já ouvi isso muitas vezes, mas nunca quis acreditar, porque pronto, é uma frase feita também, né? Mas é uma mulher igual às outras. Se vocês saírem, experimentarem falar, epá, independentemente se é 5 segundos, 10 segundos, com 10 mulheres num dia, isso é para os tímidos, essa mensagem é para os tímidos, vão ver que a maior parte das mulheres reagem maioritariamente da mesma forma. E se desenvolverem mais a conversa, vão todas também corresponder mais ou menos da mesma forma. Obviamente vão ser rejeitados, etc., mas maioritariamente vão corresponder da mesma forma. Por exemplo, abrem a porta a uma mulher, ela vai, obrigado, etc., tá, tudo bem, etc. Se estiver numa fila de farmácia, mandem uma piadinha, algo assim do género, caso ela deixe cair algo próximo de vocês. Mas lá está, não se deixem a fixar só nas mulheres bonitas. Falem com qualquer outra mulher. Falem com muitas mulheres. É isso que eu recomendo. Muitas mulheres. Não tem que ser muitas mulheres bonitas. Muitas mulheres. Quando chegarem na 10ª mulher, ou na 20ª mulher, a 21ª podem falar com uma mulher bonita. Vão ver a diferença é nenhuma. Praticamente. Assunto de utilidade pública. O que está acontecendo com os machos? Gente, fazia muito tempo que eu não saía, tipo, pra festa. E aí eu saí esse final de semana. Botox. Enfim. Tô tentando entender É que nós estamos a falar de jovens, miúdas que já estão com Botox. até agora. Pelo menos parece ser uma miúda, né? Mas... Porque assim, os homens não vêm mais falar. Parece que a gente... Mas lá está, elas também não se deixem iludir por esse discurso. Elas, quando dizem que os homens não vêm mais falar, são homens que elas gostam e acham atraentes. Não é um homem que se calhar é mediano e que não está dentro do padrão delas. Por isso, não tentem nesse registro de vou falar com ela porque ela está a dizer que os homens não falam, eu falo, eu sou como aquilo que ela procura. Não. Elas fazem sinais aos homens que elas acham interessantes. Agora, se és um homem mediano e etc., ela certamente já falou com vários no dia a dia. Com vários. Quer seja num restaurante, quer seja na rua, quer seja... Porque nós somos pessoas sociais. Nós vamos falar eventualmente uns com os outros. E é normal que ela tenha falado com o carteiro, por exemplo, com vários homens. Não desenvolveu porque ela não vê esses mesmos homens nesse registro. E a verdade seja dita, eu parar uma mulher para falar do nada, ou um homem qualquer parar a uma mulher e falar com ela do nada, do 0 até 100, é complicado. É complicado.
Primeiro vai pensar que estás a vender qualquer coisa. Segundo vai pensar que és um traficante de órgão e vais lhe meter numa carrinha branca. Depois, se calhar, vai pensar que este gajo aqui, este é pior ainda. Podes ter uma enorme conversa com ela, espetacular. No final vai pensar, isto ele faz a todas. Porque eu quando ia à rua, e vou voltar novamente às ruas, uma das coisas que elas, a maior parte das vezes, perguntavam e queria saber, mas estás a falar com todas as pessoas assim? No sentido em que querem exclusividade de algo que claramente é necessário falar com outras pessoas. É complicado, amigos. Não sei. Isso eu conversei com várias mulheres e falaram a mesma coisa. Que os homens não vêm mais conversar, conhecer. Vocês têm medo? Eu acho que vocês... Depois lá está. Também é perder tempo com uma pessoa que claramente a outras não dá esse trabalho todo. Mulher, vocês têm que entender uma coisa. A partir do momento, não é agora eu mudei, agora não é isso. Não, se já fizeste no passado com muita facilidade, agora numa fase mais avançada, não interessa para o homem pensar, ok, vou respeitá-la porque ela agora mudou e curiosamente calhou comigo. Não, não funciona assim. Roda mais uma vez. Então, com medo das mulheres. Porque assim, trocando olhares várias vezes com várias pessoas, mas nenhum homem veio conversar. Tipo assim, porque depois estamos a falar de uma mulher com tatuagens até na palma da mão, meu. Pá. Qual é o tipo de homem que tu achas que vais atrair? Tatuagens na palma da mão, amigos. Tatuagens no ombro. Não, estás a ser preconceituoso. Não, isso conta. Há certas manifestações na indumentária e nas tatuagens, naquilo que queres demonstrar à sociedade, que representa, obviamente, a tua personalidade. A personalidade não é só aquilo que tu falas, é também aquilo que tu vestes. Porque eu posso estar de fato, por exemplo, estou dentro daquilo que supostamente é aceitável de forma formal. Mas depois vou falar contigo só falas merda. Obviamente, estás camuflado. Passou a noite toda olhando. Gente, mas aí faz o quê? Conversar por telepatia, porque eu não consigo te conhecer só pelos olhares. Comecem a levantar e falar com os homens também. Comecem a fazer isso. Eu, por exemplo, não vou dar uma de convencido, mas pronto. Acho que nesse campo não tenho problema nenhum. Mas eu estou num registro em que também não quero estar a perder o meu tempo a falar e dar continuidade a certas conversas. Eu saio à rua, quando vejo que a pessoa está a olhar para mim, eu olho para o chão. Pego no telemóvel. Não por timidez, porque eu simplesmente já sei como é que é o ciclo e não quero entrar no carrossel. Não estou com paciência. E há muitos homens que estão nesse registro. Que não querem estar olha, vou falar, vai-me dar um lamiré qualquer, a dizer que é diferente das outras, vai não sei o quê, depois vamos sair, vou gastar dinheiro em restaurantes ou saídas ou quer que seja, vamos estar-nos a conhecer, vou falar um pouco sobre mim, ela vai falar um pouco sobre ela, vai dizer que gosta desta posição, eu gosto daquela posição, vai dizer que eu gosto dessa frequência, ela vai falar da frequência, vamos falar um pouco sobre nós, do passado, daquilo que fizemos, vamos estar envolvidos 1 ou 2, 3 meses, mas depois há ali uma situação que já no início tínhamos identificado que éramos incompatíveis, depois mais à frente batemos e depois vamos seguir a nossa vida cada um. É assim que estão as pessoas. Vale a pena? Não vale a pena. É um ciclo vicioso. Isso é se não estivermos a falar nas redes sociais. Começa no gosto. Gosto de pedido de mensagem. Mensagem passa para o WhatsApp. O WhatsApp passa para fotos. Fotos passa para saídas. Saídas passa para intimidade. Intimidade passa novamente para... Cada um segue o seu caminho. E acham que isso vale a pena. Quer seja para homem ou mulher. Acham que isso vale a pena. O nível de desgaste emocional, de energia que é. Aí veio um. Aí sabe o que ele veio? Tentando me beijar. Não chega a boca no lixo. Mas, gente, é sério. Antigamente, eu lembro a minha mãe saindo e falando, assim, que ela conhecia várias pessoas. E daí que fulano veio conversar com ela, esse fulano veio conversar com ela. Oh, meu Deus, já tá um tibiririx. E hoje em dia, isso não acontece mais. É só na minha cidade ou aí também. Porque aqui em Floripa, homem nenhum chega em mulher nenhuma. Me conta aqui, por favor. Em tempos de hiperconectividade e debates acalorados sobre relacionamentos,
Muitos homens sentem receio de serem mal interpretados ao se aproximarem de uma mulher. Essa é outra também, não é? Essa é outra. Basicamente estás a ser simpático e acabas por ser interpretado como assédio, como desesperado. Essa é outra. E há homens que estão a evitar isso completamente. Se olhar já é assédio, que obviamente existe olhares e olhares, né? Mas uma passagem de olhar já é assédio e és um gajo que está completamente rebarbado atrás daquela mulher. Agora imaginem então. O medo de uma reação negativa ou até de exposição em redes sociais pode gerar um bloqueio. Exatamente. Nós estamos num registro, e eu recomendo a muitos homens que estão a ver isto, em que quando estiverem a falar com uma mulher, amigos, mesmo que ela venha falar com vocês, falem como se ela fosse tirar um print da vossa conversa, porque eventualmente será um print dessa conversa. Sejam cordiais, simpáticos, diretos ao assunto, não no sentido em que querem aquilo, diretos ao assunto em que qual é que é o vosso intuito e da forma que vocês respeitam essa mesma pessoa. Estás a ver? Ou estão a ver? Tentem falar com elas no sentido respeitoso. Ok, isto, aquilo, aquilo outro. Se ela começar a desconversar ou tentar dizer, mas o que é que tu queres dizer com isto? Mas não sei... Cilada. Quero mais print para partilhar com as amigas e para publicar na internet se for preciso. Por isso é que a maior parte das vezes mais vale a pena falar com elas pessoalmente. Mas de forma geral, infelizmente, falar com mulheres na internet, acreditem, não vale a pena. Ou elas não vos respondem, o que é até bom sinal, ou quando elas respondem, já vai com mentalidade que elas vão tirar print da vossa conversa. E é assim que nós estamos a andar. Antigamente, era mais comum os homens se aproximarem pessoalmente, pois essa era a única forma de conhecer alguém. Hoje, aplicativos de relacionamento e redes sociais tornaram a abordagem digital mais frequente e confortável. Muitos homens cresceram sem modelos. É curioso que antigamente era diferente. Antigamente quem vocês conheciam na internet era perigoso, podia ser bandido e etc. E tinha que ser tudo pessoalmente. Agora é obrigatoriamente feito tudo pela internet, porque eu quero saber quais são os teus gostos, o que é que tu publicas, quem é que tu és, quais são as tuas fotos. Quero te ver de biquíni se for homem, né? Masculinos fortes e sem a autoconfiança necessária para iniciar conversas. A masculinidade tradicional, que incentivava a iniciativa e a liderança nos relacionamentos, está sendo diluída por discursos que, muitas vezes, demonizam certas posturas masculinas. A sociedade tem incentivado mulheres a serem mais independentes e proativas em diversas áreas, mas ainda existe uma expectativa de que o homem... Exatamente, já falámos por acaso no vídeo anterior. Quer dizer, querem ir buscar fatores de antigamente, ao qual chamavam de total machistas, todos os homens, mas no entanto querem prevalecer num registro moderno. Tome a iniciativa no flerte. Isso pode gerar um paradoxo. Os homens sentem que devem agir, mas temem que sua abordagem seja mal vista. Com a facilidade dos contatos virtuais, muitos homens simplesmente não desenvolveram as habilidades de socialização que eram comuns na... É verdade, foi enfraquecendo, principalmente quem nasceu nessa era digital, pior para eles é. Não tem a capacidade de abordar uma mulher na rua e daí despolutar uma conversa e por aí fora. O que é complicado. As gerações anteriores. O olho no olho, a conversa descontraída e até a arte da conquista foram trocados por curtidas, DMs e emojis. A reclamação da mulher no vídeo pode ser um reflexo desse fenômeno. Ela demonstra surpresa ao perceber que os homens não estão mais se aproximando como antigamente. No entanto, se o cenário mudou, talvez seja a hora de as mulheres também se adaptarem e assumirem quando quiserem o papel de iniciar uma conversa. Rapidinho. Senta aí. Alguém me explica o que tá acontecendo com os homens em 2025? Eu fiquei solteira. Lá está, isso também é uma trend, não é? Existe uma trend no Brasil em que o que é que está acontecendo com os homens e dá muitas visualizações. E elas aproveitam-se disso, mesmo não têm razões de queixa, para fazer isso. Recentemente não pretendo namorar porque, né, ainda tô na fase pós-término. Mas assim, o que tá acontecendo? Não pretende namorar, mas pretende... Gente, o máximo que os homens estão fazendo é curtir uma história. E eu acho que eles já acham... E já é suficiente, é mais que suficiente. Já acham
que isso é a supremacia do Já é mais que suficiente. máximo que eles Com muita sorte. conseguem fazer. Gente, tava conversando com uma amiga solteira. Que isso? Que é isso? Mais outra cheia de tatuagens no braço. Amor, você tem que se sacrificar pra chamar minha atenção. Não curtir uma história não é nada. Ok. Tem um monte de curtida no meu story das minhas amigas do Instagram. Eu, hein? Que isso? Que isso, gente? Os homens estão o quê? Incapacitados de fazer o mínimo? Ah, pelo amor de Deus. Você acha que curtir o story vai adiantar alguma coisa? Gente, eu tô muito chocada. Quem casou com você? Antigamente, esperava-se que o homem estivesse sempre em busca de conquistar mulheres, tomando iniciativa e fazendo esforços para impressioná-las. No entanto, hoje, muitos homens estão focados no seu próprio crescimento pessoal, financeiro e emocional antes de se jogarem em relacionamentos. Esse novo comportamento não significa incapacidade, mas sim mudança de prioridades. A fala da mulher no vídeo sugere que os homens precisam se sacrificar para chamar a atenção dela. Mas por que um homem deveria investir tanto tempo e energia em uma mulher que nem sequer demonstrou interesse recíproco? Muitos homens perceberam que esse tipo de mentalidade não vale mais a pena. Em vez de correr atrás, eles preferem dar atenção para quem realmente os valoriza. Em décadas passadas, o homem era ensinado que precisava insistir, correr atrás, insistir. Grande verdade. Grande verdade. E essas mesmas mulheres ficaram com esse registro. Por isso há dois tipos de homens dos quais elas têm sempre mensagens. Isso é mais que garantido. O cachorrinho ou o cão. São os homens que estão nas mensagens delas. Agora, o terceiro que elas se calhar desejam, que é o homem normal, não vai ter paciência para estar a correr que nem um cachorrinho ou então interpretar um papel de cão. Para ela sentir interesse. Tira um pouco mais e, quem sabe, assim conquistar o interesse de uma mulher. Hoje, esse comportamento não só é mal visto, como muitos homens perceberam que não precisam mendigar atenção. Se a mulher está realmente interessada, ela também pode demonstrar. Muitos homens modernos perceberam que seu tempo é valioso e que, em vez de gastar horas tentando impressionar alguém que não demonstra interesse recíproco, é melhor investir em si mesmos, carreira, saúde, desenvolvimento pessoal. Quando um homem se torna sua melhor versão, naturalmente atrai mulheres que valorizam suas qualidades, sem precisar se sacrificar para ser notado. O que essa mulher chama de incapacidade pode ser visto, na verdade, como uma mudança de mentalidade masculina. Os homens estão mais seletivos, menos dispostos a correr atrás de interações superficiais e mais focados em seu próprio desenvolvimento. Quem entender essa mudança e souber valorizar um relacionamento genuíno, baseado em respeito mútuo, terá muito mais sucesso nas relações modernas. O que está acontecendo com esses homens de 2025? Os homens simplesmente não mandam mais mensagem. Gente, quando eu era mais nova, sei lá, dos meus 15, 16, 17 anos, meu direct sempre estava cheio. Eu sempre estava conversando com 3 ou mais. E hoje em dia, se um homem ele curte um story seu, ou reage, faz alguma reação, sei lá, com uma carinha apaixonada, a gente acha que é muito, né? E às vezes... E lá está, eu já tinha feito este vídeo e vou colocar este vídeo para vocês ouvirem. Vão para uma entrevista. Vou-vos colocar este vídeo que eu fiz ainda hoje na minha página, Idiosincrasia Africana. Já sabem. Para quem se chatear, eu sei que vocês não se chateiam, né? Mas para quem se chatear, normalmente quando eu estou a falar ao telemóvel, quando estou no telemóvel, não fiquem, olha, este gajo fica a fazer reacts no telemóvel, é porque eu estou a falar com a minha filha. Estou única e exclusivamente a falar com a minha filha, por isso não fiquem chateados quando eu estou a olhar para o telemóvel. Eu fiz este vídeo relativamente a mulheres que falam com muitos homens e vejam qual é que é a minha opinião sobre isso. O homem que fala com muitas mulheres ao mesmo tempo ganha coragem e torna-se muito mais à vontade a falar com outras mulheres. A mulher, por falar com muitos homens, quando fala com um ou dá atenção a um, parece que está a fazer favor a esse mesmo um. Por isso é que quando esse mesmo um faz uma coisa que ela não gosta, ela sente-se quase que não só arrependida, como também vê-se numa situação em que tu sabes quantas pessoas que eu tive que recusar para estar a falar contigo. Daí a raiva dela tornar-se ainda mais proporcional. Vamos colocar em termos de profissão, em termos de entrevistas de trabalho. Uma pessoa quando vai a uma entrevista de trabalho e tem um trabalho, tem um emprego, vai totalmente relaxada. Obviamente sabe que são melhores condições, se conseguir esse trabalho,
vai melhorar a qualidade de vida. Mas, no entanto, já tem um trabalho, não vai assim tão nervosa. Agora, alguém que vai para uma empresa para fazer uma entrevista onde ela mesma não tem um local de trabalho, não tem trabalho, vai muito mais nervosa. E é assim que eu vejo basicamente os homens e as mulheres. Os homens, quando vão para uma entrevista conhecer uma mulher, neste caso a entrevista sendo um date, eles vão sem ter absolutamente ninguém como reserva. Obviamente vão nervosos, tentam tudo e mais alguma coisa. Já as mulheres nem por isso. As mulheres têm sempre algum guardado, para não dizer vários guardados. E elas sentem-se sempre naquela posição de poder em que estão a avaliar esse mesmo homem, tendo em conta outros homens, que eles não fazem a mínima ideia, que estão a ser comparados. Por isso é que eu acredito que muitas das vezes, ou esta geração, os dias que estamos a viver, estão cada vez mais difíceis para os homens, porque os homens vêm-se encurralados em situações em que estão a fazer não só competição invisível com homens que não conhecem, dado o acesso que muitas mulheres têm a muitos homens, e essas mesmas mulheres, quando fazem a seleção do topo dos topos, daquilo que têm como escolha, não ponderam a possibilidade de que a opção que elas escolheram, muitas outras também escolhem. Por isso, muitas estão a dividir homens. E os homens que estão aqui em baixo não têm acesso a nada. Agora podem dizer claramente que há mulheres que também não têm acesso e as comparações que eu estou a fazer, não é isso. Não é isso. Está a haver quase que muitos homens para poucas mulheres, quando há muitas mulheres para muitos homens. Como é que as contas aqui não estão a bater certo? Como é que aqui a simetria não equivale? Pois bem, o que eu recomendo é as mulheres começarem a entender que, por mais que falem com muitos homens, acabaram sempre por distrair-se e deixar passar homens que são de bom valor, porque são homens que vão acabar por desistir. São homens que têm autorrespeito e autoestima. E vocês sabem que são os homens que vocês querem. Porquê? Porque se for o que fica preso e fica atrás de vocês, certamente não é aquilo que vocês procuram. Se experimentarem estar numa sala e nessa sala tiverem 7 ou 8 homens a falar ao mesmo tempo e vocês a falarem 7 com essas 7 ou 8 pessoas, acreditam que conseguem dar atenção a essas 7 ou 8 pessoas com vários temas? Não. O que é que vos faz pensar que, falando o telemóvel com 7 ou 8 pessoas, vocês vão conseguir dar a devida atenção? Até quando vão continuar com o mesmo discurso? Adormeci, não pude responder. Estava ocupada, não pude responder. E aí vão caminhando. Tentar malabarismo com vários homens ao mesmo tempo. Com qual finalidade? Irão conseguir alguma coisa de jeito? Não. Porque sempre o que calhar é o que vocês vão acreditar que este foi o que eu escolhi no meio de muitos, por isso esse estou-lhe a fazer um favor. E ele, como é claramente uma pessoa que é disputada por outras mulheres, não vai querer saber. E vocês ficam ainda mais frustradas. Depois culpabilizam todos aqueles outros homens, colocando no mesmo saco, que esse aí, como se eles fossem todos da mesma categoria. Boas contas hoje, boas contas. Bom dia, bom dia. Pois é, meus caros, é isso que eu penso sobre muitas mulheres estarem a falar com muitos homens. Eu fico pensando, será que o problema é eu? Será que é porque quando eu era mais nova, sei lá, eu era mais atraente, saía mais? Ou será que realmente o problema são os homens, que não mandam mais mensagem, não têm atitude nenhuma? Quando ela diz que antigamente tinha 3 ou mais conversando e hoje não tem, isso mostra que o comportamento dos homens mudou. Eles não querem mais ser apenas números na lista de conversas de alguém. O interesse masculino não é mais algo garantido, mas sim algo que precisa ser conquistado. Exatamente. Exatamente. E a parte mais curiosa é que elas depois ficam irritadas. Por exemplo, vou-vos dar aqui um cenário. O homem vira e fala com a mulher. A mulher só responde. O homem de antigamente iria continuar a falar com ela, a puxar, e ela, ok, vou dar uma oportunidade para poder conhecer. E fala pouco, à espera que ele fale mais e tome conta da conversa. O homem, ainda existe hoje em dia esse tipo de homem, mas isso são os homens desesperados. O homem de hoje em dia vai falar com ela,
vai ver se ela vai corresponder em termos de ok. E atenção, corresponder não é só dizer e tu, e tu, e tu, e tu, e tu. Não. Desenvolver a conversa e criar aqui um pouco de conexão numa conversa em que ambos estão a contribuir para alguma coisa. Ou com alguma coisa. E ela não fazendo isso, porque tem outras opções de homens desesperados que são rápidos a responder e a bombardear com informação, ou se calhar são mais engraçados naquilo que dizem, ela vai dar oportunidade a esses homens de conhecer, ou vai dar mais atenção a esses homens. E aquele homem que esperou que ela tomasse iniciativa para ver se havia aqui alguma correspondência ou alguma reciprocidade, vai ficar em águas de bacalhau, vai seguir a sua vida. Para evitar águas de bacalhau, vai seguir a sua vida e vai bazar, porque ele não quer ser um número na lista da jovem, porque para alimentar o ego já existem muitos outros homens. Agora, os homens que se dão respeito não ficam na lista de contactos de mulheres ou nas mensagens das mulheres. De ambos os lados. Eles perceberam que ficar o dia todo mandando mensagem para várias mulheres não os leva a lugar nenhum. Quem realmente quer conhecer alguém, faz sua parte também. Ela se pergunta se o problema é com ela, se era mais atraente antes. Mas será que o ponto central é a aparência? Ou será que com o tempo, os homens passaram a valorizar mais do que sua beleza? Hoje, muitos querem uma parceira de valor, alguém que agregue e compartilhe algo além da estética. Oi, meu povo. 3h40 da manhã, do dia 26 de janeiro. Acabei de voltar de uma noitada, uma balada, seja lá o nome que vocês usam. Eu tô muito passada, eu tô muito chocada com o que eu vi. Deixa-me adivinhar, ela na balada, na noitada, está à espera de encontrar o homem da vida dela. É que logo pelo início do discurso já é ridículo. Mas pronto, vamos continuar. E acrescento mais, tá? Eu chego a estar enojada. Eu tô enjoada. Boa. Tô enjoada real. Bebi água a noite toda e fiquei observando, como diz minha mãe, a fauna. Triste. Triste de ver. Triste de ver a que ponto as mulheres chegaram. A que ponto a coisa da conquista acabou. Acabou. O que eu vi hoje beira... Acabou a esperança. Ainda por cima no Brasil, qualquer coisa é sério. Atenção. Ainda para mais no Brasil. Acabou de ter homens maneiros, homens legais, homens que queiram conquistar alguém, que dê flores. Acabou. E lá está, nós estamos basicamente a... Como é que eu vou colocar nisso? Um homem sujeita-se a certas e determinadas mulheres quando essas certas e determinadas mulheres demonstram valor. Mas a diferença entre o homem e a mulher é que o homem nunca vai dizer o tipo de valor que aquela mulher não tem para ele. Mas vai continuar ali a dar trela, o que faz muito mal. Aqui eu não estou a ser apologista disso. É muito mau o homem dar continuidade mesmo sabendo que ela não corresponde com os valores e os princípios e muito menos tem um passado do qual ele quer se associar para um futuro. E essa é que é a grande diferença entre os homens. Por isso é que elas recebem ghost, porque eles vão fazendo as contas à vida e dizem, epá, já tive o que tinha com ela e de facto não temos nada alinhado, não quero mais nada com ela e ela não se assemelha àquilo que eu quero numa mulher, por isso vou seguir a minha vida. E é o que acontece a maior parte das vezes. Hoje o que eu vi é o contrário. É a mulher querendo conquistar, é a mulher dando flores, a mulher pagando a bebida. E não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum, as mulheres pagando. Bebida, a refeição, não vejo problema nenhum. Podem chamar de chulo, não interessa, porque aquele homem que te pagou pode ter levado o que levou, mas há muitos que nem levaram absolutamente nada e o resultado é igual. Por isso, e por esse caminho de que eu não pago nada, o homem paga, o homem abre a porta e etc. Estamos a falar de uma mulher que não é virgem, uma mulher que tem filhos e etc. Não desrespeitando essas mesmas mulheres, não é? Mas já não somos crianças. Vocês não têm velhos a virarem uns para os outros e obviamente, pronto, coisa de velho, abrir a porta, fazer essas coisas, mas claramente já são dois viúvos, divorciados, com netos, etc., que querem relembrar esses tempos, não é? Porque é nato deles fazer isso. Ah, Débora, é machismo? Fale o que quiser. Eu acho que Deus fez homem. Querem um homem machista, mas com as ideologias do liberalismo. Homem fez mulher. A gente tem os deveres dos homens, os deveres das mulheres. Igualar tudo. A gente pode ter direitos iguais. Mas a gente não precisa igualar tudo. Tá feio demais. Tá feio demais. As mulheres estão perdendo seus valores, sabe? As mulheres estão agindo como homens. Ou melhor, nem sei mais.
Porque os homens estão agindo como mulher e as mulheres estão agindo como os homens. Eu tô solteira há 6 meses. Pelo que eu tô vendo, eu vou ficar solteira por muito. Porque eu me recuso a agir como homem. Quando chegares por volta dos 50, aí... Porque é o discurso que eu ouço de muitas. Eu recuso-me a fazer isso. Eu não faço isso. Eu não admito isso. Eu não sei das quantas. Mas depois vêm chorar na internet a dizer o que é que acontece com os homens. Ou o que é que está a acontecer com os homens. Recuso a fazer o trabalho de galanteio, de conquista, de busca em casa, talvez. Eu me recuso. A geração que tá vindo, dos 20, 30 anos, acabou. Ou a galera muda. E o que eu vi hoje? Eu vi amigos meus de seus 50 anos agindo como Peter Pan. Ai, gente, sério, desanima. É muito triste. Eu queria muito ver as minhas amigas conhecendo pessoas legais, sabe? Que o cara chegasse nelas, que tivesse aquele galanteio, aquela conquista. Ainda para mais está a falar amigos de 50 anos. Ela não deve fugir muito aos 50 anos. Estás à espera de quê? Com 40 anos? Príncipe Encantados? É que isto é uma red flag também, né? Para quem gosta de utilizar essa terminologia. Uma mulher que está nos 40, 30, 50 anos e ainda está à espera do príncipe encantado, esqueçam. Aquela troca de assunto, troca de papo, mas não existe, porque elas têm que chegar neles. Eu não vou me botar nisso, porque eu nunca farei isso. E eu posso falar com toda a convicção. Eu nunca farei isso. Eu acho tão feio. As mulheres simplesmente perderam os princípios delas, perderam a história do galanteio, da conquista, do homem chegar, do cortejar. Acabou. Qualquer hora vai estar uma mulher abrindo porta de carro. Não vejo problema também. Se ele tiver a carregar coisas, abre ela a porta. Porque, pá, essa ideia de que o homem tem que ser o burro de carga também já me incomoda ver um homem que carrega tudo e mais alguma coisa e a mulher só está a pegar no telemóvel e a mandar mensagem, sabe-se lá para quem. Ou está a fazer, seja lá o que quer que seja. Porque essa ideia errónea também do cavalheirismo é ridículo. Pelo menos para mim. Eu vejo homens e homens a carregarem sacos de compra, a mala dela, outras merdas todas que se calhar os dois devem partilhar para dividir o peso. Porquê? Porque ela é princesa. Epá, não me fodam, meu. Estão a brincar comigo, ok? Então, mas agora tenho que carregar tudo, que nem um burro de carga, para poder não só massajar o ego, mas para tentar interpretar aqui um papel que se enquadre na narrativa do que é um homem, o que é que um homem deve fazer. Não me apanham nisso também. Eu recuso-me a fazer isso. Garantidamente eu recuso-me a fazer isso. Pagando conta. Qualquer hora não, né? Já tem uns por aí que já estão fazendo isso, né? Olha, pra mim, pode fechar. Depois estamos a falar de uma mulher de 40 anos que no máximo dos máximos, de 0 a 10, é 1,5 ou 2,5. E que está com essas exigências todas. Desligar a luz e deixar a porta aberta. Porque isso aqui acabou. Ainda graças ao bom Deus, eu sou muito feliz com a minha solitude. Graças a Deus. Não há nenhuma mulher que venha dizer que está sozinha e precisa de estar com um homem ou precisa de um homem. Por isso, esse discurso cai em sacos rotos quando todas dizem exatamente o mesmo. E num mundo onde existem prós e contras, existem sims e nãos, claramente tem pouca credibilidade esse discurso. Porque se eu dependesse para ficar com alguém e ser feliz... Esse desabafo mostra uma frustração real com a inversão de papéis que está acontecendo nas relações modernas. A dinâmica entre homens e mulheres foi construída ao longo da história com base em complementaridade, não competição. Isso é consequência de anos de discursos incentivando a independência feminina e desvalorizando o papel tradicional do homem como provedor e conquistador. O feminismo, que no início lutava por direitos básicos e igualdade jurídica, hoje prega uma suposta independência feminina, que na prática muitas vezes significa rejeitar qualquer gesto tradicional de cavalheirismo. O resultado? Homens desmotivados e mulheres frustradas. Os homens foram ensinados a não tomar iniciativa para não parecerem invasivos, enquanto as mulheres, ao assumirem o papel de liderança nas interações, sentem que estão se distanciando de sua natureza feminina. A reclamação dela é um sintoma do que muitos homens também sentem, a desconexão entre os sexos. As mulheres que adotaram um comportamento mais ativo sentem falta do cavalheirismo e da masculinidade tradicionais, enquanto os homens sentem que qualquer gesto pode ser mal interpretado.
Finalmente chegou o último dia de carnaval e eu só consegui concluir uma coisa. O mundo vai ser gay. Os gays vão dominar o mundo. Geralmente a blogueira faz vídeo se maquiando. Eu faço comendo. Eu cheguei agora. Que é mais nojento ainda. Esse carnaval, quando você encontrar Vera feio, os feios ainda quer escolher que momento canônico apocalíptico foi. Esse é outro problema. Não há mulher que pense O carnaval. que seja feia. A maior parte das mulheres acha-se bonita. Sentem-se à vontade de chamar um homem feio, quando elas claramente partilham do mesmo, mas não há mulheres feias. Só homens feios. Não há mulheres gordas, só homens gordos. Faz vídeo se maquiando. Eu faço homem, minha gente. Não te amo nesse carnaval. Quando você encontrar Vera feio, os feios ainda quer escolher que momento canônico apocalíptico foi esse que feio agora escolhe. Isso é a mesma coisa que um mendigo que diz, olha, quero beber água e tu compras vinho. Se calhar até vai aceitar o vinho, mas pronto. Tu dás-lhe o vinho e ele diz, pá, mas eu queria mesmo beber água. Então, mas tu és pobre e mal agradecido. Então se o gajo pediu-te água, primeiro ponto, é mais barato. Ele está a escolher por causa da saúde. E se calhar está ali por causa do álcool. Não tem direito à escolha. Só por ser mendigo. Enfim. Também no carnaval. Meu grupinho, meus amigos que eu saio, tá? Pra me divertir. O grupinho é espetacular, só pessoas lindas e que não conseguem encontrar homens como deve ser e etc. É pronto, é as amizades das mulheres. São 3, 4 meninas, tipo eu, e o resto são gays, né? Que são os nossos amigos. E aí, pra gente ser um grupo democrático, o que a gente faz? A gente fica um time na rua 13 e depois vai pras outras ruas. Esse ano, meu amor, todas as ruas de Olinda eram rua 13. Todas as ruas. Os héteros estão entrando em escassez. Os homens estão abandonando certos ambientes. Exatamente. Por isso é que as discotecas estão a morrer também. Está tudo a morrer. Os homens preferem ficar em casa. Os homens já ficavam em casa naturalmente. Mas hoje em dia, tendo em conta a qualidade da mulher que existe, do que vale sair para conhecer a qualidade de mulher que claramente já se expõe na internet. Que é o tipo de mulher que eles não querem. Ou se calhar querem, mas só no intuito. O que é que acham quando um homem diz que... ou arranja sempre uma desculpa para não ir jantar com vocês, depois de vocês estarem juntos, etc. Porquê é que acham que isso acontece? Primeiro, pode ter vergonha de vocês. Segundo, se calhar não os vê nesse sentido. Especialmente... Por isso é que muitas mulheres insistem em ir a restaurantes. Porque querem, à força, tornar-se aquilo que ele não quer. Quando claramente ela própria, com todos os antecedentes que tem, colocou-se nesse próprio rótulo, nessa caixa. Festas e baladas, e não é difícil entender o porquê. Festas de carnaval, baladas e outros eventos de grande aglomeração não têm qualidade de mulher. E estou-me a cagar aquelas que dizem, não, vim só celebrar, não, é antro. Discoteca é antro. Ganharam uma fama questionável. Esses lugares, antes vistos como espaços de diversão e paquera, hoje são frequentemente associados a excessos, vulgaridade e comportamentos pouco saudáveis. Exato. Muitos homens simplesmente não veem mais sentido em frequentar esses espaços. Acham piadão mulheres que conhecem homens na discoteca e depois vêm chorar a dizer que o homem era assim, assim, assado. Conheceste na discoteca? Ah, não, eu conheci também não sei o quê. Há sítios que já são mais propícios a um certo determinado tipo de pessoas. Ponto. Agora, se queres te matar a dizer que na biblioteca ou na igreja conheceste um homem que não prestava, então estás à vontade. Isso é dissonância cognitiva. Passos. Porque sabem que dificilmente encontrarão algo sério ou uma companhia que compartilhe dos mesmos princípios. Em vez Foi o que eu já vos disse, princípios e valores. de estarem nas ruas lotadas, disputando atenção em um ambiente onde os valores são cada vez mais relativizados, muitos homens preferem investir seu tempo em ambientes mais seletivos, onde há mais chances de conhecer alguém alinhado com suas expectativas. O trecho em que a mulher diz que até os feios estão escolhendo é revelador. Durante muito tempo, o que se via era mulheres tendo todas as opções e homens precisando lutar por atenção. Mas agora, muitos homens entenderam que não precisam se sujeitar a isso. Se um ambiente não oferece algo que vale o esforço, eles simplesmente se retiram. E tem mais se o simples fato de tentar flertar pode gerar problemas. O caminho mais seguro é evitar esses espaços. Se essa tendência continuar, as mulheres que buscam um parceiro
precisarão reavaliar os lugares onde procuram. Hello, my friends. How are you? I, Jocelino, welcome back to our channel here at Luxemburgo é um dos países mais ricos do planeta, mas quase 20% da população vive no limite da pobreza. Eu não sabia nada disso. A malta fala tão bem de Luxemburgo é isto, aquilo, aquilo outro, mas não falam da pobreza. Enquanto o país brilha com arranha-céus e bancos bilionários, tem gente dividindo quartos minúsculos, lutando para pagar o aluguel, em alguns casos até mesmo dormindo na rua. Como a maior parte dos países na Europa. Como que pode um lugar tão rico... Eu tenho uma frigideira igual àquela. Tem gente dividindo quartos minúsculos, lutando para pagar o aluguel, em alguns casos até mesmo dormindo na rua. Eu tenho uma frigideira igualzinha a esta. Como que pode um lugar tão rico ter tanta gente pobre e passando dificuldade? Chama-se sociedade. Hoje a gente vai mergulhar nessa contradição e descobrir o que realmente acontece por trás de Luxemburgo. Se você acha que já sabe tudo sobre esse país, se prepara porque você vai descobrir muitas coisas que vão te surpreender. Meu nome é Simon, esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro, e bora pro vídeo. Luxemburgo é um país pequeno que fica bem no meio da Europa, espremido entre a Bélgica e a Alemanha. Ok, fica aqui no meio. Tens aqui Paris, Bélgica, Alemanha. E a Suíça fica onde? Não deve ser aqui embaixo, não? A França e a Alemanha. Imagina só, você pode até tomar um café da manhã em Luxemburgo, almoçar na França e jantar na Alemanha. É o que muitos fazem. Tudo isso sem nem precisar pegar um avião. Inclusive eu acho bem bizarro o quão pequenos são os... Ok, estava certo. Suíça fica aqui embaixo. Pois é, tão pequeno que pões um pé, estás na Bélgica. Pões outro pé, estás na Alemanha. Pões outro pé, estás em França. Se quiseres podes ir para a Holanda. Fica nas fronteiras mesmo, espetacular. Suíça é que depois tens aqui entre Alemanha e França. Países europeus. E olha que curioso, é um país pequenininho, tem só 2.500 km. Ok. É mais ou menos do tamanho da cidade de Houston, nos Estados Unidos. Mas mesmo sendo um país muito compacto, Luxemburgo é uma caixa de surpresas. No norte, você encontra Oesling, que é uma região que parece muito um cenário de filme medieval. Muito giro. Tem colinas verdes, florestas e castelos que parecem ser de algum livro de fantasia. Já no sul do país, você tem Gutland, que como o nome sugere, é uma terra boa, digamos assim. Por aqui, os campos são férteis, os vinhedos são partes de uma paisagem muito linda e as cidades são cheias de vida. É nessa região que fica a capital, Luxemburgo, uma cidade que a gente vai conhecer muito bem nesse vídeo. Isso tudo que eu te falei é o que todo mundo vai te mostrar e falar sobre o país, os lados positivos desse lugar. Mas mal sabe você que essa beleza toda esconde um lado muito sombrio e pouco comentado, que é toda a pobreza que muitas pessoas vivem por lá. Quase 20%, um quinto da população, vive no limite da pobreza. Aqui em Portugal também. E se você conhece algum país rico, você sabe que pessoas pobres em países ricos às vezes nem aparentam ser pobres, mas no fundo eles estão tendo muitos problemas financeiros. Mas por que isso acontece? E o que eles fizeram até agora? Para entender isso, a gente vai dar um pequeno pulo no passado do país. E o começo dessa história tem tudo a ver com aço. Isso mesmo, com aço. Vem cá que eu te conto. No século XIX, Luxemburgo era uma das maiores produtoras de aço do mundo. Imagina só, pontes na França, arranha-céus nos Estados Unidos, tudo isso sendo construído com aço feito em Luxemburgo. O país era praticamente uma potência industrial, e isso ajudou muito a construir grande parte da riqueza que ele tem hoje. Mas como tudo na vida, essa fase dourada de aço não durou para... Uma pequena pausa. Tudo aquilo que vocês estão a ver, eu também estou a ver pela primeira vez, por isso
estamos a aprender todos aqui juntos ao mesmo tempo. Para sempre. Tudo aquilo também que eles disserem que vocês acham que está errado, digam nos comentários. A demanda caiu, a indústria entrou em um declínio e Luxemburgo se viu diante de um desafio muito grande. O que eles poderiam fazer agora? E foi aí que o país teve uma ideia brilhante. Em vez de ficar preso a uma indústria que já não estava tão forte, Luxemburgo decidiu investir pesado no setor financeiro. E olha, a localização do país ajudou muito nisso. Ficar ali entre a França e a Alemanha, que eram duas das maiores economias da Europa, foi como acertar na loteria. Com instituições muito grandes e uma economia em crescimento, e claro, também com impostos bem pequenininhos, Luxemburgo virou o paraíso dos investidores. Bancos, fundos de investimento, holdings, tudo começou a brotar por lá. O país até rivalizou com a Suíça como um dos principais paraísos fiscais do mundo. E os números não mentem. Em 2012, os lucros dos bancos cresceram 42% em um único ano. O PIB do país disparou e a população também aumentou muito. Entre 2007 e 2017, 10 anos, Luxemburgo viu a sua população crescer quase 30%, que é algo muito raro na Europa. Hoje, o país tem o maior PIB per capita do mundo, com incríveis 131 mil dólares por pessoa. E o salário mínimo é o mais alto da União Europeia, chegando a 2.500 euros por mês. Sim. Eu sei que isso parece um sonho para muita gente, mas como eu vou te mostrar daqui a pouco, nem tudo são flores. Porque mesmo com toda essa riqueza, existem muitas pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo tão caro de vida do país. E é aí que a gente começa a entender como que Luxemburgo, mesmo sendo um país tão rico, ainda tem tanta gente lutando para sobreviver. Tem muita pessoa pobre em Luxemburgo, mesmo com o salário mais alto da União Europeia. Mas como que isso é possível? A resposta está nos custos de vida, que são absurdamente altos. Se a gente começar pelo maior vilão de todos, que é a habitação, só de aluguel, água, luz e gás, as famílias gastam em média 2.200 euros por mês. Isso representa mais de 36% do orçamento familiar. E olha que isso daqui é só para manter um teto sobre a sua cabeça. Agora, se a gente for somar todos os gastos básicos, alimentação, por exemplo, custa em média 6.800 euros por ano. Pá, vai dar quase a mesma coisa. É que a malta ilude-se muito com o valor que se recebe lá, mas com as coisas que aqui se vende em Portugal. As comparações que fazem em Portugal e Luxemburgo. Porque quem ganha, de facto, 2.000 e tal euros aqui e depois tem a renda de 800 euros, 900 euros, ok. Consegue pagar e sobra com bom dinheiro. 1.200, 1.100, quer que seja. Mas agora, tendo esse salário e depois tendo uma rentabilidade ou esses valores todos por pagar, não sei até que ponto que esse valor de 2.500 euros consegue aguentar. As despesas de casa, só uma pessoa, é um bocadinho difícil. Mesmo em Inglaterra é a mesma coisa. Vai-se ganhar mais, mas no entanto tudo é mais caro. Não se deixem iludir pelos salários. Vejam quanto é que é tudo no país, de forma geral, principalmente as casas. Isso dá mais de 570 euros por mês só para comer. E não para por aí. Você tem roupas, educação para quem tem filhos. E quando você junta tudo isso, o custo médio para manter uma família em Luxemburgo passa facilmente dos 6.000 euros por mês. Agora faz as contas. Se um salário mínimo é 2.500 euros e o custo de vida é mais do que o dobro disso, como que as pessoas conseguem sobreviver? E a resposta é que muitas não conseguem. E é exatamente aqui que começa o problema. Muitas famílias acabam tendo que compartilhar casas pequenas, dividir espaços que mal cabem em uma pessoa, e quem dirá uma família inteira. Outras optam por se mudar para cidades vizinhas, na Bélgica, na França ou na Alemanha, onde o custo de vida, apesar de ser alto, é mais baixo do que em Luxemburgo. Mas elas têm que enfrentar horas de transporte todo dia para trabalhar no seu país. Um dos efeitos que essa pobreza causa é o aumento no número de moradores de rua. Sim, em um país tão rico e tão próspero, tem muita gente morando na rua, em barracas, casas improvisadas. Oh, coitado do jovem aqui atrás. Tapou-se para não ser filmado. É o aumento no número de moradores de rua. Sim, em um país tão rico e tão próspero, tem... Tapou ali. Pois é fedido.
muita gente morando na rua, em barracas, casas improvisadas, muito parecido com Portugal, que a gente já mostrou em alguns vídeos aqui. Olha, não disse? Documentários já mostraram cenas que parecem tiradas de um filme. Pessoas vivendo em tendas debaixo de pontes, acompanhadas apenas de seus cachorros às vezes. O que mais assusta é que essa realidade está se tornando cada vez mais comum. A procura por cantinas sociais, que são lugares que servem refeições a baixo custo, e abrigos de ONGs que distribuem sopas e outros alimentos, tem aumentado bastante nos últimos anos. E aqui Podiam dizer quais são os valores? vai um detalhe importante. Quem frequenta esses lugares não são apenas pessoas em situação de rua. Muitos são trabalhadores que simplesmente não conseguem Sustentar. Sim, é verdade. pagar uma refeição decente depois que pagaram todas as contas do mês. E é muito doido pensar que um país onde o dinheiro circula aos montes, tem gente que depende de doações para sobreviver. E como toda história, sempre tem as pessoas mais afetadas. E acredite, a lista é bem longa e bem diversa. A pobreza no país não escolhe vítimas. Ela pega todo mundo, desde os imigrantes e idosos até mães, pais solteiros e jovens. Quase metade da população de Luxemburgo é composta por imigrantes. Sim, você leu certo, metade da população. Muitos chegam ao país em busca de salários melhores, de uma vida mais estável, mas a realidade que eles encontram é bem diferente do que eles esperavam. A maioria dos imigrantes acaba trabalhando em setores de baixa remuneração, como construção, Fábricas, armazéns. limpeza, serviços gerais, e mesmo com um emprego formal, muitos mal conseguem pagar as contas no fim do mês. Isso sem falar na barreira linguística. Quem não fala Francês. o luxemburguês, francês ou alemão, tem ainda menos oportunidades. Sim, mas isso quando vais para um país é o que tens que aprender também a fazer. Tens que aprender a falar a língua do próprio país. Não penses que vais para o país e vais falar aquilo que te apetece, ou então pronto, só vais fazer língua gestual e está-se bem. Não, meu. Se queres emigrar, tens que saber condições. A primeira coisa que tens que saber, ok, quais são as condições do país. A segunda coisa, eu sei falar a língua do país, porque a língua é que vai te safar lá dentro. Caso contrário, estás tramado. O que torna a vida ainda mais complicada. A situação dos idosos em Luxemburgo também é bem preocupante. Muitos aposentados vivem com pensões que mal cobrem as despesas básicas. Em alguns casos, eles são forçados a escolher entre pagar o aluguel e comprar medicamentos. Algumas organizações, como a ATD Quarto Mundo, que luta contra a pobreza extrema, já relataram casos de idosos que precisam fazer bicos ou depender de doações Ok. Vou dar desconto que ele é brasileiro, mas... Vou dar desconto que ele é brasileiro. para conseguir sobreviver. É surreal É biscates. você pensar que em um país tão rico tem tanta gente que passa por isso. E por fim, os Dubai tem pobres, qual é que é a cena? jovens também estão entre os mais afetados. Em Luxemburgo, quem tem menos de 25 anos não tem direito a certos benefícios sociais, o que significa que ou estão desempregados ou sem apoio da família, e muitas vezes estão basicamente por conta própria. A situação de Luxemburgo é bem complicada. O governo até tenta ajudar. Ele oferece subsídios para habitação, complementos no salário e até transporte público gratuito. Mas sejamos sinceros, isso não é suficiente, isso não resolve o problema. A demanda por moradias sociais é muito grande e a oferta não consegue acompanhar. E a burocracia para conseguir assistência social só piora a situação. Então surgem perguntas. Será que Luxemburgo vai conseguir manter a sua imagem de paraíso financeiro com tantos problemas visíveis? Essa é uma grande pergunta e infelizmente eu não tenho